E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é conceituar trapézios, ou seja, você vai descobrir o que é um trapézio, ou vai relembrar. Classificar os trapézios, a gente vai saber quais são os tipos de trapézio que nós temos. E compreender as propriedades que envolvem os trapézios isósceles. Opa, tem trapézio isósceles, o que será que eles têm de importante? Vamos descobrir tudo nessa aula. Então, prepara aí as anotações e vem comigo. Mas antes da gente começar, vamos pensar um pouquinho. Você lembra o que são trapézios? Já deve ter escutado isso em algum momento, né? Agora, se você não lembra direito, vamos ver se a gente descobre. O que eles têm de diferente em relação aos paralelogramos? Então, agora a gente precisa lembrar o que são os paralelogramos e comparar com os trapézios. Vamos ver o que a gente tem de anotação ali. Olha só, trapézios. Vamos observar os quadriláteros da figura seguinte. Vou mostrar uma figura para você. Nela você deve observar o seguinte. As figuras que eu vou te mostrar têm apenas dois lados paralelos, ou seja, dois lados que nunca se cruzam. Lá no paralelogramo eu tinha dois pares de lados paralelos, né? Dois pares de lados paralelos. O trapézio não. O trapézio ele vai ter apenas um par de lados paralelos. Os outros dois não vão ser. Tá? Então é isso que eu quero que você observe nas figuras. Além disso, os lados paralelos são chamados de bases do trapézio. Tá? Então existem dois lados, e esses dois lados que são paralelos, eles são chamados de bases. Uma base vai ser maior, a outra base vai ser menor. Tá bom? Dá uma olhada comigo. Olha só, tem aqui dois trapézios, né? Com as bases na horizontal, com as bases na vertical. Tá? Repare, nesse trapézio ABCD, os lados AB e CD, que estão destacados em azul, eles são paralelos, certo? O AB vai ser a base maior, né, que tem um comprimento maior, e o CD vai ser a base menor. E os outros dois lados, eles não são paralelos, eles se cruzam lá em cima. Se eu prolongar o desenho lá para cima, eu tenho o quê? Eu tenho lados que se cruzam lá em cima. Para baixo não, mas para cima sim. Certo? Aqui, nesse trapézio cor-de-rosa, PQRS, os lados PS e QR são paralelos. Repare que o PS vai ser a base maior e o QR vai ser a base menor. Tá certo? Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero que você pegue aí o seu caderninho e nós vamos anotar essas coisas no caderno porque é muito importante. A noção de trapézio e as duas figurinhas ali para você lembrar, tá bom? Desenha pelo menos uma das figurinhas para você ter uma lembrança do que é a base, o que são os lados paralelos, tá? E aqui nessa primeira tela, olha só, você só precisa escrever para mim o que é um trapézio. O que é um trapézio mesmo? É um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Não precisa copiar tudo não, apenas condensa a informação aí para a gente não perder muito tempo, beleza? Então te espero, anota tudo aí e a gente já volta.
Estamos de volta, então? Anotou tudo direitinho? Ótimo. Então agora nós vamos continuando. Lembrando que um trapézio tem apenas um par de lados paralelos. Beleza? Agora eu tenho um exercício para você. Olha o que eu quero. Maria representou alguns quadriláteros em um programa de computador. Observe, então eu tenho aqui 8 quadriláteros, certo? E a perguntinha da vez é a seguinte: quais dos quadriláteros representados são paralelogramos? E quais são trapézios? Então você pode fazer de várias maneiras. Você pode escrever aí 2 colunas no seu caderno, paralelogramos, trapézios, e anotar as letrinhas, né? Ou você pode reproduzir os desenhos e circulando os trapézios e fazendo um quadradinho nos paralelogramos, enfim. Pense numa maneira criativa de resolver esse exercício, né? Mas o mais importante, separe corretamente trapézios e paralelogramos. E eu já volto. Muito bem, vamos fazer a correção nesse exercício agora. É para você dizer para mim quem que é paralelogramo e quem que é trapézio. Confere lá comigo. Na primeira figurinha, nós temos um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Se ele tem 2 pares de lados paralelos, nós já conversamos sobre isso. O que ele vai ser? Paralelogramo. Então a figura A é paralelogramo. A figura B tem quantos pares de lados paralelos? Apenas 1. Portanto, trapézio. A figura C, ela não tem nenhum lado paralelo, nenhum par de lados paralelos. Então a letra C não entra nem para paralelogramo e nem para trapézio. Agora, se você olhar a D tem 2 pares de lados paralelos. Portanto, ele é um paralelogramo. O E tem apenas um par de lados paralelos aqui na horizontal. Então ele é um trapézio. E o F? O F tem 2 pares de lados paralelos. Então ele é paralelogramo. O G não tem lados paralelos. E o H tem também 2 pares de lados paralelos. Portanto, ele é um paralelogramo. Vamos ver se a gente acertou? Dá uma olhada. Eu circulei de azul os 3 trapézios. Repare que o G, eu falei que ele não tinha lados paralelos. Mas se você olhar bem, esse lado aqui é paralelo com esse. Então o G também é um trapézio. Esses aqui não, né? Ó, esse aqui vai para um lado, esse aqui vai para o outro lado, então eles não são paralelos. A G, então, é um trapézio. Então quem são os trapézios? O B, o E e o G. E os paralelogramos? É o A, o D, o F e o H. Acertou? Tudo certinho? Então agora a gente vai continuar. Se liga aqui na tela comigo. A distância entre as bases é chamada de altura, tá? Então olha só, eu tenho aqui as 2 bases paralelas e a distância entre elas é a altura do trapézio, certo? Isso é uma característica importante, nós já vamos anotar. Então, a distância entre as 2 bases é a altura. Além disso, em um trapézio, aliás, em todo quadrilátero, a soma dos 4 ângulos internos é 360 graus. Então, isso não é uma exclusividade do trapézio. Todos os quadriláteros, a soma dos ângulos internos é 360. Beleza? Então, tá aí. Quero que você anote isso no seu caderno. Então, a informação das bases, que a distância entre as bases é a altura, e a soma dos ângulos internos
é 360. Anote no seu caderno e a gente já volta. Agora que você já anotou tudo no seu caderno, vamos continuando. Tem um exercício para você. Em um trapézio, 3 de seus ângulos medem 78, 102 e 98. Qual que é o quarto ângulo? Pense um pouquinho que a gente já volta. E aí, galera, acertaram lá? Quanto que falta para o quarto ângulo? Bom, se a soma dos 4 ângulos do trapézio é 360, e eu tenho 3 medidas aqui, o 78, o 102 e o 98, é só somar tudo e ver quanto que falta para 360. Confere comigo. Olha lá, 360 menos 78, menos 102, menos 98. Isso vai dar quanto? 82 graus. Então, o quarto ângulo, aliás, é 82 graus. Tranquilo, né? Bem simples esse exercício. Agora vamos continuando. Entre os trapézios, a gente tem que destacar 3 tipos de trapézios. Eu vou comentar 2 bem declaradamente, o terceiro eu só vou falar, então preste atenção. O primeiro trapézio é o trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? Ele basicamente tem 2 ângulos retos. Então, necessariamente, um dos lados que não é paralelo, lembra que tem 2 que não são paralelos?
Um deles tem que ser perpendicular às bases. O que é perpendicular, professor? Tem que formar ângulo de 90 graus. Tá? Então, um trapézio retângulo, ele tem dois ângulos retos. Beleza? O que mais? O trapézio isósceles, os dois lados não paralelos, eles têm a mesma medida. Quando a gente fala a mesma medida em geometria, a gente usa a palavra congruentes. Então, o que significa lados congruentes? Que têm a mesma medida. E quem são esses lados? Os lados que não são paralelos. Os lados que não são paralelos são os lados de mesma medida. Por isso que eu usei esses dois risquinhos aqui, para indicar que os dois lados têm a mesma medida. Tá? Então, agora o que você vai fazer? Você vai anotar rapidinho o que eu falei. Trapézio retângulo e trapézio isósceles. Tem mais um tipo de trapézio que eu vou comentar bem rapidinho, que é o trapézio escaleno. O que acontece no trapézio escaleno? Esses lados aqui, que não são paralelos, eles são de medidas diferentes, tá? Aí ele é escaleno, tá? Mas a gente vai destacar os dois, o retângulo e o isósceles, porque eles são mais importantes, ok? Por isso você vai anotar no seu caderno. Se você lembrar, anota o escaleno também. E a gente já volta. Então agora nós vamos continuar. Olha só, nós temos propriedades do trapézio que eu quero destacar com você. Primeira propriedade, para o trapézio isósceles, tá? Aquele que tem os lados paralelos, os lados não paralelos de mesma medida. Olha só, os ângulos da mesma base são congruentes. Então repare, ó, os ângulos aqui de baixo têm a mesma medida, os ângulos aqui de cima têm a mesma medida, tá? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é a seguinte: as diagonais são congruentes, ou seja, as diagonais de um trapézio isósceles, elas são do mesmo tamanho, tá? Então eu quero que você anote isso para mim. E a gente já volta.
E agora a gente vai fazer um último exercício, dá uma olhada. Observe o trapézio representado a seguir e determine a medida da diagonal BD, que é essa diagonal aqui que não está desenhada, e do ângulo BCD, ou seja, BCD, esse ângulo aqui, ó, de cima. E do ângulo ADC, que é o ângulo aqui de baixo. Tá? Esse pouquinho e a gente já volta com a resposta. Eu sei que você pode ter sentido um pouco de dificuldade nesse exercício, mas se você prestou atenção na primeira propriedade e na segunda propriedade, rapidinho você faz. Olha só. Esse cara aqui é um triângulo isósceles. Como que eu sei? Um triângulo não, um trapézio, desculpe. Um trapézio isósceles. Ele é isósceles porque os dois lados que não são paralelos têm a mesma medida. Então o que eu sei? Que as diagonais são do mesmo tamanho. Então a diagonal BD também vai ser de 10 centímetros. A diagonal AC é 10 centímetros, a BD também vai ser 10 centímetros. Então, primeiro eu já fiz. O ângulo BCD também é fácil, porque é esse ângulo aqui de cima. O que eu sei? Que os ângulos da mesma base são da mesma medida. 115, aqui também vai ser 115. 115 mais 115 dá quanto? Dá 230 graus. Para 360, perdão, falta quanto? Falta 130. Aí você divide nos ângulos de baixo, você vai ter o quê? 65 graus. Professor, viajei. Então confere a conta comigo. As diagonais são 10 centímetros. O ângulo C é 115. E agora a gente vai fazer o ângulo D. 115 mais 115. Esse aqui eu chamei de x e aquele lá de x também. E a soma é 360. 2x é igual a 360, tirando os 230 que estavam aqui, que passou para o outro lado negativo. Ficou o quê? 130 para dividir por 2, que é igual a 65. O ângulo D é de 65 graus. Beleza? O que nós vimos então? Hoje nós falamos dos trapézios, que são quadriláteros com um par de lados paralelos apenas, e nós vimos as propriedades do trapézio isósceles, que é aquele que tem dois lados não paralelos de mesma medida. O outro trapézio que nós vimos é o retângulo, que tem dois ângulos retos. Beleza? Então tá aí. Lembrando que no trapézio isósceles as diagonais são do mesmo tamanho e os ângulos da mesma base também são do mesmo tamanho.
Tá bom? Espero que você tenha tudo anotado no seu caderno. Faça as atividades direitinho e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!